Ai, mano, eu acho que esse bagulho de música não é pra gente, não. Lógico que é. De onde você tira essas coisas? Para. Não vai dar certo, mano. Ô, já deu, mano. Já deu. Escuta o que eu tô te falando. Quando nós tiver num palco grande, as pessoas tudo chamando nosso nome assim, ó. Viajando de avião, você vai me agradecer. Das vozes de Jardim Peri para os palcos de grandes festivais, hoje vamos falar um pouquinho da vida das irmãs gêmeas Tasha e Trace. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luna, eu sou uma das ADM da Trap for Girls e hoje eu vou estar falando com vocês aqui nesse vídeo. Bom, antes de começar, quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, caso não seja inscrito, já deixe seu joinha para ajudar a engajar e comente Rolf nos comentários para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Mas antes também eu queria lembrar vocês que a gente tem a nossa própria marca de camisetas, que é a T4G Shopping. Caso você queira alguma camiseta bonita da Tasha e da Trace para vocês saírem, no precinho ótimo, a gente está vendendo 3 camisetas por R$129, já vou deixar o link aqui na descrição. Além de vocês comprar uma camiseta linda, vocês ainda ajudam a gente a continuar com esse projeto que vem dando visibilidade para tantas meninas na cena do rap. Detalhe que eu tinha esquecido, todas as nossas camisetas são autorizadas pelas artistas, ou seja, se tem camiseta da Tasha Trace, da Júlia Costa, da Ebony, da Sofia, da Nina, todas elas deram autorização para que a gente vendesse. Então vocês podem comprar sem medo. Então, bora pro vídeo. Nascidas no dia 15 de junho de 1995, as irmãs Tasha e Trace Okereke são filhas de uma mãe brasileira e um pai nigeriano. O pai das gêmeas, além de chefe de cozinha, também é DJ. Chegou no Brasil em 1994 e em 1995 as gêmeas nasceram. Em uma entrevista ela até brinca que o pai dela não perdeu tempo. Nigeriano mesmo Nigeriano. ou do vô Ele dele? veio pro Brasil em 94. Ah. É, e eu nasci em 95. Seu pai é rápido, hein? Sim. Já casou, É. já fez vários, já ficou por aqui mesmo. Tá lá em Guaianazes agora. Sério? Ele tem vários? Você tem vários irmãos? Oh, Quantos? nós somos 6 ou 8. Não, Vindas de uma juventude muito pobre, com muita dificuldade, as gêmeas relataram que depois que seus pais se separaram, as coisas ficou ainda mais difícil. Até porque eram duas famílias, o pai dela também tinha filhos fora, que ele tinha que custear, e a mãe delas cuidava delas sozinhas. Um tempo, as gêmeas até relataram que elas tiveram um momento muito traumático. E até uma coisa que as gêmeas relatam em uma de suas músicas, que é pouco, no verso que ela fala: pai e mãe, exiliados lá na ilha. Nós só tinha uma outra e Tupac Prince salvou. Pai e mãe exilados lá na ilha. Ou seja, para quem não conhece, a ilha é uma gíria utilizada muito na periferia, muito antigamente. Hoje em dia a gente não vê tanta gente falar sobre isso, mas a ilha era utilizada para dizer sobre a cadeia, uma forma mais singela de falar sobre isso. Existem muitos relatos que elas dizem que elas passaram por uma infância muito difícil, porque depois que os pais delas foram presos, elas foram criadas pela sua avó materna, que não facilitavam para elas, tratavam elas com indiferença, tratavam elas, tipo, dava mais preferência pro filho dela, tanto que elas relataram que às vezes não podia comer as coisas porque o tio delas ia comer, não podia mexer em tal coisa, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, porque a avó dela acabava que por não deixar ela ter essa liberdade dentro da própria casa. Quando a sua mãe saiu da cadeia, muitas coisas não mudaram, elas continuaram passando por muita dificuldade, tanto que durante um tempo só a Tasha trabalhava, então tipo, ela tentava fazer de tudo para manter a casa funcionando, e a mãe dela acabou se envolvendo no relacionamento tanto abusivo, e o cara ficava ameaçando ela, então a Tasha pegou o dinheiro que ela tinha guardado, fez cartão de crédito até, chegou a se endividar para mandar a mãe dela embora para outro lugar, porque o cara ficava rodeando a casa, ficava ameaçando ir lá, e para que o pior não acontecesse, né? Ela mandou a mãe dela ir para outra cidade para que ela ficasse mais segura perto da família. É, porque a gente morava sozinha desde muito jovem, assim, porque minha mãe teve que ir pra outra cidade por causa de um relacionamento abusivo que ela teve. O cara era escroto, assim, tipo,
perseguia ela. Tipo, virou um monstro, mano. Aí, tipo, na época só eu trampava, né? É. Aí, tipo, era lá do meu pessoal, é lá do Maranhão, daqui do Brasil, né? Aí ela foi lá pro Maranhão. Tipo, eu juntei um dinheiro e ela foi, tá ligado? Fugida, assim, praticamente, né? Sim. Vocês E que aí juntaram ficou a só grana pra nós sua mãe sair duas. fora? É, Sim, na ela. época só eu trampava, eu fiz um cartão de crédito, fiz uns bagulho. Sim. E levei ela, tá ligado? Aí a gente ficou, a partir desse momento, ficou morando só nós duas. E aí se virando, tá ligado? Porque Nisso, elas também se mudaram. Elas moravam ali na região do Boi Malhado, não sei se vocês conhecem, é uma região na zona norte de São Paulo. Fica ali entre Cachoeirinha, bairro do Limão, Casa Verde. E elas se mudaram pro Jardim Peri, onde elas começaram a gravar muitos vídeos, começou a se enturmar mais com as pessoas, porque a Tasha até relata que ela já frequentava muito o Peri por conta de amizades, por conta de até relacionamentos que ela tinha lá. Então ela acabou que mudando por lá, para aquela região. E na época só ela trabalhava. A Tracy ainda não estava trabalhando e ela trabalhava na Farms. Não sei se vocês conhecem, ela já deu até um relato sobre o que aconteceu na Farms. Quando ela entrou na empresa, ela foi diversas vezes e ela nunca era contratada. E a Farms tem uma péssima história com pessoas periféricas, com pessoas negras. Tanto que a Tasha relatava que a gerente dizia, eu quero pessoas que nem a Tasha aqui. Pessoa pobre que precisa mesmo, sabe? Pessoa que vai vir trabalhar. Porque muitas das meninas que trabalhavam na Farms, você vê, gente, vocês que vão em shopping um pouquinho mais nobres, você vê que as pessoas são, tipo, nariz em pé, umas meninas de uma classe social que você sabe que não precisa daquele trabalho. Então, muitas delas iam, trabalhavam um tempo, pediam demissão e ia viajar. Tanto que ela até relatou que muitas meninas deixavam praticamente todo o salário na Farms comprando roupa. Porém, ela não tinha a possibilidade de fazer isso. Ela até dizia que ela ganhava muito pouco, então ela não ia gastar com isso. Então, ela só tinha comprado uma das peças da loja, que ela é obrigatória para trabalhar lá, você tinha que vestir roupas que vendia lá, e ela usava aquela roupa com muita frequência. Em um certo momento, uma pessoa, não se sabe quem, encheu a roupa dela, que ela deixava no armário, porque ela achava que não era viável ficar levando todos os dias, até porque é trabalhoso, então ela só levava nos finais de semana para lavar e na segunda-feira, no próximo dia de trabalho, ela deixava lá no armário. Então a pessoa pegou e encharcou aquela roupa com perfume que usava para deixar a loja, com aquele cheiro de loja de shopping. E quando ela viu aquilo, ela se sentiu totalmente humilhada. Quem não se sentiria, né? Ela estava ali para trabalhar, a roupa dela estava encharcada com cheiro insuportável. Tinha uma coisa na minha memória que eu tinha até acho que bloqueado, assim. Quando eu trabalhava na Farm, eles oprimiam muito e induziam a gente a ficar comprando roupa toda hora para mudar o look da loja. E eu só tinha uma roupa, um uniforme no meu primeiro mês, porque não era uma prioridade pra mim. Aí todo mundo assim ficava falando esse bagulho de eu comprar outra roupa e tal. E eu falava, não, mano, agora eu não posso. É o meu uniforme, tá ligado? E aí um dia eu cheguei lá e tipo, no meu lugar no estoque, tinha um perfume da loja que é super bem vendido e tal. Aí um dia eu cheguei pra me arrumar e tal. Todo mundo, tipo, desceu e me deixou sozinha lá no estoque. E aí eu achei esquisito, né? E aí a minha roupa tava, tipo, encharcada com esse perfume. Tipo, eu me senti muito envergonhada. Ela teve que trabalhar o dia todo com aquela roupa, com aquele cheiro. Porém, logo em seguida ela pediu demissão e processou a empresa e ganhou. Vamos falar um pouquinho sobre o início delas na moda. Para quem conhece a Tasha Tracy de muito tempo, elas eram praticamente donas do blog, elas ainda são donas do blog, porque ele está online até hoje, Specific Shit, onde elas postavam sobre customização, sobre cultura periférica, cultura queer, cultura negra, tudo aquilo que elas achavam que era relevante, que elas achavam que era necessário para que uma pessoa negra se entendesse como uma pessoa negra, enxergasse o seu lugar de fala, né? Então elas começaram a postar sobre matérias sobre como customizar roupas. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que por não ter dinheiro para comprar roupas novas, elas começaram a garimpar. Elas foram em brechós, começaram a comprar roupas e criaram um movimento, né? Tipo, elas pinchavam nas roupas, desenhavam, cortavam, faziam de uma peça a outra. Tem até uma frase que ela fala sobre isso na música Arrume-se Comigo, que era amizade time, cortei, fiz de clopped. Varia 300, vira 10k com meu toque. Flim! Então, tipo, vocês veem que a customização, no caso o upcycle, é muito presente na vida delas, porque você vê realmente que ela dá dica de brechó, dica de customização até hoje, tanto que vocês veem que elas são referências, né, no mundo da moda.
Elas fazem curadoria para marcas também, não sei se vocês sabem, é uma curiosidade aí pra vocês. E no Specific Shit, elas tinham muita dificuldade para postar os blogs, até porque elas não tinham internet em casa, então elas viviam de lan house, pendrive, disquete. Elas falou até que disquete, tinha que colocar muita coisa no disquete, não tinha muito espaço, então elas tipo, demoravam um dia inteiro para postar alguma coisa sobre o blog. E aí você vê as dificuldades, né? E com o Specific Shit também, quando começou a se tornar um sucesso, foi aí que vem as referências, elas começaram a ser chamadas para concursos de moda, tanto que ela participou do concurso Melissa Phil, onde elas ganharam, e foi um desfile de moda sobre cultura orixá, candomblé e coisas do tipo da cultura negra. Moda no final das contas é só uma consequência, né? Porque o nosso trampo ele engloba principalmente, acho que majoritariamente música, porque foi lá que a gente aprendeu também autoestima, ter autoestima e se questionar, né? Procurar saber as coisas. E quando a gente procurou saber, tipo, as nossas verdades, foi a música que levou a gente a fazer o que a gente faz hoje, assim. Tá ligado? E também o bagulho que a gente aprendeu desde o começo do projeto, quando a gente nem sabia o que ele ia virar, eu acho que é o posicionamento, assim, de se impor, olhar no olho da outra pessoa e, tipo, ela saber que você tá segura, porque você passa isso se você tá inseguro, entendeu? Então, quando a gente percebeu isso, que, mano, a forma que eu me porto faz as pessoas serem obrigadas a me respeitar e, tipo, a me entender, foi quando a gente viu, assim, a grandeza do nosso trampo e quantas coisas eles englobavam, né? Isso, elas começaram a ganhar notoriedade com o Specific Shit e começou a ser convidada para festas, eventos, e ela começou a andar com pessoas que já estavam no meio, como a Bivolt, Drica Barbosa, Emicida, e frequentar esses rolês de moda, frequentar esses rolês de rap, e começou a ganhar nome. E aí, nesse momento, elas começaram a fazer bicos de DJ, que foi uma forma que elas acharam de se incluir no mundo da música e também de manter a casa. Porque se vocês verem os vídeos delas antigos, muito antigo mesmo, elas falam sobre estar tocando, DJ Tash Trace, e é uma coisa muito presente na vida dela, até porque o pai delas também era DJ. Como é que faz, pai? Outra coisa também muito importante de lembrar é que o irmão delas, MC Bitrinho, é um dos fundadores da Batalha do Jardim Santa Cruz. Mas outra curiosidade muito boa é que as gêmeas nunca cantaram na Batalha Santa Cruz porque elas tinham vergonha naquela época. Quem vê elas no palco hoje em dia, toda solta, toda cheia de energia, não vê que elas também são que nem muitas das pessoas que nos assistem, muitas das meninas que nos seguem, que tem vergonha, né? O começo é sempre muito intimidador, a gente acha que não é aquilo o nosso lugar, que a gente não tem que estar ali. E aí, quando você vai ver, realmente aquele lugar foi feito pra você. O que é o nosso irmão de coração, ele levou a gente pra Batalha de Santa Cruz, que ele era organizador da Batalha de Santa Cruz. E foi aí que a gente saiu um pouco da quebrada, né? Conheceu o centro, sabe? Agora vamos falar um pouquinho de referências, né? Nas matérias do Specific Shit, elas falavam muito sobre o Dr. Dan. Não sei se vocês conhecem, ele é um estilista muito popular por pegar aquilo que era rico, tipo de rico, sabe? Grifes, Dior, as marcas de gente cara, e trazer para a cultura hip hop. Então eles foram um dos pioneiros a fazer moda pro hip hop. E aí um amigo da Tasha Trace perguntou para ele se ele conhecia elas e ele falou: sim, tenho elas como minha filha. Tanto que esse post está até fixado no perfil delas, como vocês podem ver. Tasha and Tracy, this is so important to me because I've been telling everybody that you're my daughters. And listen, all this comes from me being in Africa. And now, I always wanted to meet y'all. I always wanted to say something to you. And so, look, the universe has spoken. It has sent him to me so that I can converse with you. Thank you so much. Thank you. Pra elas isso deve ser tipo uma das coisas muito foda, né? Porque imagina você homenagear tanto uma pessoa no seu vlog e ela realmente te conhecer. Tanto que o blog Specific Shit já saiu até em matérias no jornal, na TV, na Rede Globo. Elas já fizeram matérias, tipo, pra Globo, pra Melissa, trabalhos pro Facebook, tantos outros, né? Que agora eu queria chamar todo mundo pra conhecer as gêmeas Tasha e Tracy, que juntas criaram o Expensive Shit, que junta moda, ativismo e muito mais. Se liga só.
Salve, manos e minas. Eu sou a Tasha Quereke. E eu sou a Tracy Quereke. Nós somos do movimento Expensive Shit. E a gente também é do coletivo MPIF Mulher Preta Independente de Favela. E a gente... Uma coisa muito interessante é que a Tracy fala que esse vídeo do Drop Dump ela é muito importante porque ele é uma das maiores referências dela, né? Porque você vê que ela é um pouquinho mais ligada na moda, a Tasha já é mais ligada com música. As duas gostam de moda e música, porém você consegue ver quem gosta mais de cada coisa. E ele é uma das referências da Tracy, então para ela esse vídeo é muito significativo, tanto que ela sempre fala sobre isso, ela deixou fixado, como eu mostrei para vocês. E uma coisa que vocês precisam saber é que a Tasha, ela é extremamente apaixonada pelo Tupac. Apaixonada eu não digo, tipo, não num traço amoroso, sabe? Mas sim para ser amiga. Ela fala que se ele tivesse vivo, ela queria muito ser amiga dele, porque ele é uma das referências dela, né? Ela se inspira nele para fazer as coisas que elas fazem. E é como se ele fosse responsável pela formação de caráter dela e também por influenciar ela a gostar tanto assim de música. A Tasha e a Tracy foram também uma das primeiras a adentrar o portal Afropunk, né? As primeiras brasileiras a entrar nesse movimento, porque o Afropunk, para quem não conhece, é muito além do que só música, né, gente? Tipo, não é só um festival. É um momento de celebração, um momento de luta, de conquista para pessoas e cultura negra, porque a gente que vem da cultura negra, a gente que somos pessoas negras, pessoas periféricas, a gente vê que nos falta muita coisa, né? Nos falta muito conhecimento, não falta muitas possibilidades, são muitas portas que fecham muito antes da gente dar o bom dia. Então, tipo, ver pessoas negras alcançando esses lugares, ver que tem festivais gigantescos para pessoas negras é algo muito notório. E ver que elas também foram uma das primeiras a estar ali é muito interessante, né? E muito além de ter referências, elas também foram usadas como referências. Não sei se vocês sabem, mas o Kendrick Lamar, há um tempo atrás, usou uma referência sobre elas, né, do vídeo Diretoria, em um dos seus trabalhos. Ele até colocou elas no painel semático deles. Para quem não sabe, o painel semático é onde você pega... É um painel de referências de um trabalho que você vai fazer. E aí ele usou uma referência da Tasha e da Tracy nisso, o que é muito foda se vocês pararem pra pensar que ele é um cantor americano, notando meninas que são da periferia de São Paulo, no caso da Zona Norte de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os prêmios que elas já concorreram e também já ganharam. Pra quem não sabe, a Tasha Tracy já concorreu ao BET Awards como melhor flow internacional, concorreu também no MTV Miau como Beat BR. Então, tipo, você vê a referência que elas têm e a importância que ela tem para a cultura hip hop atualmente, tanto que elas são consideradas as princesas do hip hop. E detalhe, uma coisa muito interessante de saber é que elas foram as primeiras pessoas a pisarem no palco do The Town. Elas fizeram a abertura do festival, ou seja, o primeiro show que teve no festival The Town do mundo foi da Tasha e da Tracy, que foi em 2023, quando elas entraram no palco com motos. Não sei se vocês lembram, foi um momento histórico. Um dos momentos mais históricos mesmo. Elas estavam até com as roupas referências de diretoria, que são aquelas alegorias carnavalescas. Elas convidaram bastante gente que são referências para elas, como a MC Menorzinha, Carol Conká. Teve os namorados delas, no caso os maridos, Kian e o rapper Gregory. E foi uma festa linda para quem assistiu. Vou deixar passando alguns cortes enquanto eu vou falando, vocês vão vendo. Uma pessoa que tem língua de chicote. Cadê ela, Brasil? Esse momento aqui, ó, vocês querem língua de chicote? Tem dono. É a Tasha e a Tracy aqui, ó. É o que, queridas? Beijo pra vocês. Eu tinha que correr, mas pra poder ser minha inimiga. Minha missão é te pedir. Tu pretende que tenha fila, pega. Agora falando um pouquinho sobre o coletivo MPIF. Muita gente conhece MPIF porque elas falam bastante, mas para quem não sabe, era um coletivo criado por mulheres negras e que fazia parte era a Tasha Tracy, a Julia Costa, a Stephanie. E nisso elas foram convidadas para fazer um documentário internacional por uma criadora de conteúdo gringa. E aí lá elas falam sobre as vivências dela, como que era ser negra periférica na escola,
Quando a gente chorava para pentear o cabelo para ir pra escola, pra ela era triste, ela já chegou a alisar nosso cabelo porque a gente pediu, então era triste porque ela tentava conversar com a gente e falar, mas a gente não entendia porque a gente tava um pouco presa nessa ideia de padrão. Here there's a lot of names to call up people there's black. It's not black and white. Black is a negative thing to call you. So if you're pretty, you're just moreno, mulato. They think you less pretty, they gonna call you blacker and blacker, you know. It depends of the beauty. It's fucked. Yeah, it's fucked. E uma coisa muito interessante é que a Júlia Costa nesse documentário, sei que não é um vídeo sobre ela, teremos um. Só vocês comentar muito pedindo lá no nosso chat, pode deixar o saco, que eu quero que enche o saco mesmo. E iremos fazer um vídeo da Júlia Costa. Ela até comenta sobre que as pessoas achavam que ela era louca, né? Que elas eram loucas por usar roupas customizadas de brechó, por andar com tranças, cabelo armado. Quando elas começaram a se entender como pessoas negras e se amar por ser pessoas negras. Então, elas saíam de camiseta sem sutiã, com mais liberdade específica, né? Mais liberdade de corpos. E uma coisa muito interessante é que também a Tasha e a Trace trabalhava como camelô na Paulista. E aí até elas relatam que em muitos momentos passavam meninos ricos, né? Playboyzinhos, e ficavam zoando elas. Ah, sua namorada. Coisa que meninas negras e até mesmo meninos negros passam, né? Tipo, Você não é negra se você não foi neguinha na escola. Você Não é aquela é neguinha, negra. tipo, neguinha. É a neguinha, tipo, Não se você olha lá tem sua cabelo namorada. crespo. Um moleque falando com outro, olha lá sua namorada. Igual esse. Quando a meu gente Deus. trabalhava de camelo lá no Trianon, aí a gente comia lá, né, na rua também. Aí passava várias crianças boyzona, assim, branca. Aí um dia nós estava lá comendo só os meninos assim. Olha lá, sua namorada é aquela. E a sua que é aquela ali? A gente riu, Isso não é porque a legal. gente mas isso não é Mas legal. assim, e é aquela neguinha. Você entendeu, né? Eu não ligo, porque eu não ia querer namorar com eles. Gata, cê vai morrer seca se esperar. Amor desses caras, esquece, vai atrás da mala do malote, mete marcha. Hoje ele fala que sempre me amou, ela diz que sempre adorou. E quem... agora vamos falar um pouquinho sobre o mundo da música e o que envolve as gêmeas no mundo das músicas. Bom, todo mundo sabe que o primeiro EP delas foi o Wolf, que é um EP em parceria com a Shira, que elas andavam junto um tempo atrás, então elas lançaram um EP juntas, onde as gêmeas faziam o rap e a parte cantada das músicas era a Shira, que tem músicas incríveis como Yvonne Fair, que é a minha música favorita daquele EP, Cachorras Kamikaze, As Mais Bravas. Tanto que, se vocês sabem, elas são chamadas de As Mais Bravas até hoje, que as pessoas falam, Tasha Trace, As Mais Bravas. É, tipo, virou praticamente um terceiro nome delas, porque, tipo, é Tasha Trace e Gêmeas. Aí, As Mais Bravas vem o terceiro, né? As braba. E aí esse foi o primeiro EP delas, depois vem o EP Diretoria, e o mais recente que tem é o Ig Yang, que é uma parceria com os namorados delas. E estamos esperando o quarto álbum, tá, dona Tasha Trace? Pelo amor de Deus. Uma coisa muito interessante também é que quando elas surgiram no cena musical, muitas pessoas chamaram elas para parcerias, né? Tanto que elas têm música que praticamente muitos rappers têm música com o Djonga. Elas participaram do perfil da Pineapple. Elas têm música com a Gloria Groover, que é Pisando Fofo. Uma das músicas muito importantes para a carreira delas. Eu dou cuidado da pouco, mas eu sempre piso em falso. Cação, são crianças, eles não disfarçam. Vocês são o puro suco de Lady Leste, tá ligado? Tipo, eu acho que vai ser difícil de alguma parceria do álbum ser tão a alma do negócio. Não, de verdade. Eu não preciso explicar o porquê, vocês conseguem entender isso. Meio que, por mais que a Gloria Groover seja uma artista queer, que também faz parte de uma bolha fechada, ela conseguiu furar a bolha e nisso acabam que levando pessoas que estavam trabalhando com ela pra fora da bolha também. O estilista mostrou pra ela. Mostrou o trampo de vocês. Então, tipo, acaba chegando nas pessoas assim. Aí a gente se trombou no coisa da Luísa. Aí vários fãs começaram a falar. E ela falou que se identificava muito com a gente, que achava foda, tá ligado? Ela é foda, hein? Porque ela, tipo, é uma drag que representa, tipo, Quebrada, mina de quebrada. E ela falou, e a minha drag só existe por causa de meninas como vocês. E, tipo, foi foda pra nós, tá ligado? E o som que a gente fez foda, junto, o som. nossa, representa muito. Manda uma palhinha pra nós aí, já vai ter saído mesmo, já que sair isso aqui. Glória, glória, groove. Se ele der sorte de provar, montar logo um fã clube. Ele está na
E eu nem paguei pela publi. Ela divulga minha vida e eu nem paguei pela publi. E eu só colocar no pé que vira o boot mais raro. E elas pula alto em todo o chão que eu piso sobre vira terreno sagrado. Eu acho muito que por conta do feat da Glória Groover, vem a oportunidade delas fazer feat com a Ludmilla, que era um dos feats dos sonhos dela. Tem até um corte que eu vou colocar aqui pra vocês falando. Feat dos sonhos? Ludmilla? Eu adoro a Lud. E realizaram esses sonhos, que foi com Somar, uma das músicas que eu acredito muito que mereceria muito mais reconhecimento. Os versos estão perfeitos, barras e barras, as referências do clipe estão incríveis, então eu acredito muito que deveria ter muito mais reconhecimento. Então vamos fazer acontecer, movimento Somar aqui na internet. Bom, uma coisa muito interessante também que envolve o mundo da música é as ações sociais que as gêmeas fazem pela música, né? Tanto que todos os anos, na minha comunidade, que eu sou do Jardim Peri, elas fazem todos aqueles shows gratuitos na comunidade. Na minha comunidade, com muita frequência, tem shows dela. Praticamente, eu acho que não existe Natal se não tiver show da Tasha Tracy no Jardim Peri. Elas fazem show na adega lá na Rua 10, que fica no Jardim Santa Cruz. Uma adega de um amigo dela, que se você vê no clipe de Salve, elas também estão naquela adega. Então, eu acho que é uma pessoa muito importante, que, tipo, pessoas que acreditaram no potencial delas. Tanto que... Em alguns momentos ela até fala que se não fosse as pessoas acreditarem nelas, elas não estariam onde ela está hoje. Que nem ela fala sobre a importância de alguém acreditar nos seus sonhos, a importância de alguém investir nos seus sonhos, porque elas até conseguiram ajudas na época que elas faziam Specific Sheet, porque elas tinham muita dificuldade de fazer as coisas, elas não tinham celular. Na verdade, elas tinham um celular que elas revezavam entre elas e ficavam usando aquelas internet de chip, sabe? Com modem para fazer acontecer o Specific Sheet. Então a gente sabe que foram muitas dificuldades para elas chegarem onde elas estão hoje. E é claro que elas são muito gratas por isso, tanto que elas têm a Axis, que é uma parceria delas com o Kian, que é o Canha Maloca, né? E eles têm, tipo, diversos momentos, diversos eventos que eles fazem em várias comunidades. Eu acho que é uma forma muito bonita de você agradecer pelo que as pessoas fazem por você, né? Porque por mais que pareça tão pouco, você escutar uma música no Spotify, você postar um vídeo sobre aquela pessoa, você ajuda muito a engajar o trabalho dela, você abre muitas portas para ela também, e você faz com que aquela pessoa seja grata nisso. E a gente vê realmente quem é grato com essas ações de fazer coisas pela comunidade, pelas pessoas, tanto que tem muitos shows gratuitos delas em vários lugares, várias regiões, tanto que teve um show recentemente aqui na Praia Grande, que agora eu moro na praia. Teve show dela em Mauá, teve show dela no Santa Cruz, lá no Santa Cruz, na Zona Leste, na Zona Norte de São Paulo, mas é bem longinho, não é o Santa Cruz que eu falei, que é lá perto da minha casa. Então você vê aí que ela realmente reconhece. E voltando a falar sobre a Axis, elas agora dão oportunidades para artistas que elas investem na carreira, como a MC Catrine e tantos outros artistas da Axis, que estão ali tentando migrar numa carreira artística, tentando vencer na música assim como elas estão vencendo. E aí vocês verem a importância de alguém acreditar no seu sonho, né? Quando tem alguém que acredita em você, tudo se torna capaz. E elas estão acreditando no sonho de muitas outras meninas também, ajudando meninas a se reerguer, estão levando autoestima para muitas meninas, porque vocês podem ver que existe muito aquele... Hoje em dia, muitas meninas vê elas como referências, porque elas conseguiram se entender como pessoa negra. Tem até uma música delas que fala, que é na música Pouco, que ela fala, eu não me amo se eu não me vejo. Então, tipo, é verdade, você não vai, tipo... Se você que cresceu numa periferia, você cresceu na favela, você cresceu assistindo novelas, você não vê pessoas negras como protagonistas, você não vê pessoas negras como apresentadores de programa. São sempre pessoas brancas protagonistas. Quando tem negros em realities, tipo, sempre são tratados como vilões, ou em séries, novelas, sempre são empregados ou pessoas que estão ali de baixa classe. Então você acaba achando que aquilo é o máximo que um negro pode conseguir. E ver tantas mulheres negras, Tasha Tracy, Duquesa, Julia Costa, MC Luana, Nina do Porte, que são mulheres negras que cada uma tem uma característica diferente, seja ela uma mais magrinha, uma mais cheinha, uma mais corpulenta, uma mais tipo cabelo afro, outra que já usa o cabelo alisado, outra que usa trança, que nem a Ebony, que vive loira, que é uma preta loira assim, que nem a gente, né? E então, tipo, você vê a importância de se enxergar em algum lugar. Pessoas
que fazem a diferença, né? Enfim, eu acho que esse vídeo já tá ficando muito longo, então vou estar finalizando ele aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Já engaja bastante o nosso trabalho, porque esse canal vai ser muito importante para a gente continuar o trabalho da Trap for Girls, porque como vocês sabem, a gente também é artistas independentes, a página é totalmente independente, a gente não tem ajuda de custo para manter o trabalho que a gente faz. E assim, muitas das ADM têm vidas também fora aqui, que nem eu trabalho vendendo doce na praia, a Duda é transista, a Vitória trabalha como atendente. Então, tipo, a gente tem toda uma vida fora da página e a gente precisa manter a página também. E por muito tempo a gente vem fazendo isso com o nosso dinheiro e já tá ficando pesado, né? Porque muita da gente mora de aluguel e tem que manter a casa também. Então o canal foi uma alternativa que a gente achou de continuar o projeto. E também as camisetas. Como eu já disse no começo do vídeo, temos nossa loja de camisetas, que são peças autorizadas pelas artistas. Tem camisetas a partir de R$50 ou 3 por R$129. E também tem as camisetas que têm estampas maiores, que são a partir de R$69,90. Então corre lá, já garante a de vocês. Meu nome é Emily e eu conheci as irmãs Tasha e Tracy através de um namorado meu, que ele foi num show do Kian, um festival, e as irmãs Tasha e Tracy também participaram. E aí ele tava indo bem embora do show e bem na hora elas começaram a cantar, e ele viu e gostou e me mandou o vídeo do show. Falou que eu deveria começar a escutar, inclusive a música que tava tocando era Diretoria, a primeira música que eu ouvi delas. E aí depois disso eu comecei a me aprofundar mais, conhecer mais as irmãs e eu simplesmente me apaixonei daí pra frente. Salve, eu sou a Aline Stella, eu conheci as gêmeas em 2021 de uma forma super aleatória, onde eu tava lá no Pinterest procurando uma música pra colocar na minha fotinha dos stories. E aí eu encontrei uma com a Cachorras Kamikazes e a foto do álbum, e tipo, eu nem tinha escutado ainda, nem sabia quem cantava, mas só de olhar o nome da música e aquela foto, mano, eu falei, caramba, que top. Eu senti, tipo, muita sintonia com aquilo, entendeu? Se pudesse mandar um recado, eu com certeza agradeceria a elas por essa mudança que elas fizeram ter na minha cabeça. Com certeza eu falaria que eu amo muito elas, entendeu? Porque elas foram uma grande influência, eu me sinto muito bem. E eu amaria conhecer elas, é meu sonho conhecer elas, meu sonho conhecer vocês. Eu simplesmente quero muito. O recado que eu quero dar pra elas é, primeiramente, muito obrigada, entendeu? Muito obrigada por existirem, muito obrigada por ter feito acontecer o que vocês estão fazendo. E quero parabenizar também, porque eu sei que não é fácil a gente sair, tipo, de um lugar de onde a gente veio pra tá fazendo todo esse corre, entendeu? Tipo, que, mano, a história delas é muito importante pra mudar a nossa história. Então, tipo assim, muito obrigada e parabéns, tipo, de verdade mesmo. Ainda demais é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até lá. Ayo, I heard you riding with the same dog.